Quando o xerife James McCord chega à cidade e descobre que seu irmão foi assassinado, sua busca por vingança o leva a uma luta de vida ou morte, por uma causa muito maior. Olá pessoal! Hoje vamos recapitular o filme Justiça de 2017. Não esquece do like para engajar o vídeo. E vamos para mais um resumo top! Situado no Velho Oeste, a trama gira em torno de Thomas McCord, o reverendo de uma pequena cidade em Nevada que sofre sob o domínio de um prefeito corrupto e sua gangue de capangas. O único refúgio de Thomas é sua igreja, onde dedica seu tempo a escrever cartas para seu irmão distante, que o acusa de covardia, por se recusar a se alistar no exército. 3 anos se passam desde o fim da Guerra Civil, e apesar de sua influência ainda continuar pesando nos Estados Unidos, Thomas implora ao irmão que venha até a cidade para trazer justiça. A escrita de Thomas é interrompida pela chegada de Ginny, uma prostituta local que deseja deixar essa vida para trás. No entanto, Reb, um dos corruptos no poder, a impede de sair desse caminho. O reverendo tenta reconfortá-la, lhe assegurando que Deus está ao seu lado e que ela deve ter fé em suas ações. Movida pelas palavras do reverendo, Ginny se sente tão leve que o abraça com carinho. No entanto, nesse instante, Reb entra na igreja em um acesso de fúria, agredindo Thomas não apenas por acreditar que ele é amante de Ginny, mas também por desafiá-lo e ao prefeito da cidade. O reverendo suporta o castigo com dor no coração, enquanto é queimado junto à igreja. O prefeito Pierce observa com satisfação o incêndio devastador, reafirmando que ninguém pode desafiá-lo. No entanto, essa situação está prestes a mudar. Dias depois, um misterioso vaqueiro percorre as paisagens de Nevada com um objetivo claro: buscar justiça. Ao chegar à cidade, ele presencia os capangas do prefeito prestes a chicotear um cidadão devido à cor de sua pele. Revoltado, o vaqueiro os lembra que uma guerra foi travada sobre essa questão e que os preconceituosos foram derrotados. Quando os bandidos responderam que a guerra se acaba quando eles decidirem, o pistoleiro saca seus 2 revólveres e dispara contra o chapéu de um dos capangas. Assustados, os bandidos soltam os prisioneiros. O vaqueiro então se apresenta como James McCord, veterano de guerra, agora xerife e irmão do homem assassinado. Ao entrar no bar, James é imediatamente confrontado por alguns bêbados que exigem seu chapéu. Com um revólver em punho, ele pergunta se eles estão dispostos a morrer por um simples chapéu, e evidentemente não estão. Suas habilidades impressionam os presentes, incluindo a gangue de Ref, mas ninguém se atreve a desafiar o pistoleiro. No final, o dono do bar, em um gesto de desespero, revela secretamente a James a localização da igreja, embora ele possa não encontrar muito por lá. Enquanto isso, Ref vai até o prefeito e informa sobre a chegada do novo xerife, que pode não aceitar a versão oficial da morte de seu irmão como um acidente. Com um semblante calmo, Pierce sugere que talvez acidentes sejam uma característica comum na família McCord, implicando que precisam encontrar uma solução para silenciá-lo para sempre. Enquanto nosso protagonista observa o que sobrou da igreja, começa a questionar quem seriam os responsáveis por todo esse caos. Melissa, uma mulher amável da cidade, o conduz até a tumba de Thomas, ainda coberta de terra. James promete se vingar dos responsáveis e cumprir o último desejo de seu irmão, libertar a cidade, algo que Thomas tentou fazer em vida, através de suas palavras e denúncias. No entanto, James é um pouco diferente. Ele pretende usar balas para isso. Comovido pela missão de James, Melissa oferece sua casa como refúgio e também lhe oferece informações valiosas sobre aqueles que controlam a cidade. No passado, Pierce construiu sua fortuna traficando pessoas de cor até o início da Guerra Civil. Ao contrário dos demais que fugiram, ele decidiu ficar no Oeste e contratou a gangue de Ref em soldados confederados transformados em assassinos de aluguel para trabalhar para ele. Com essa equipe ao seu lado, Pierce tornou-se o prefeito de uma cidade isolada em Nevada e reativou seus negócios ilícitos. Melissa entrega a James a posse do falecido, incluindo seu anel de casamento, um colar da mãe e uma foto deles na infância. No entanto, o item mais intrigante é um diário que nem mesmo Melissa sabia da existência. Falando dela, James descobre através de seu pai, o Sr. Collins, que ela é uma mulher viúva e também perdeu seu filho devido a uma doença. Ao ler o diário, James descobre que o prefeito Pierce administra uma mina abandonada que ele usa para contrabandear armas. No dia seguinte, o protagonista confronta a dura realidade da cidade, onde pessoas de cor e mulheres são as mais oprimidas. Determinado a não permanecer em silêncio, ele se levanta em defesa dos civis contra os abusos
abusos. Em um intervalo no bar, James encontra Lewis, um capitão do exército dos Estados Unidos, que também está investigando Pierce. Embora tenham motivações diferentes, ambos decidem unir forças contra o inimigo em comum. O capitão, no entanto, deixa claro que sua prioridade é reunir provas contra Pierce, não buscar vingança pessoal. Com essa orientação, James prossegue com sua missão. O xerife decide se infiltrar no esconderijo do prefeito. Antes de partir, ele entrega um mapa a Melissa, a instruindo a entregá-lo ao capitão Lewis, caso algo dê errado com ele. No esconderijo, James encontra uma caixa de armas e cofres repletos de ouro roubado. Quando ouve os foras da lei se aproximando, ele se esconde atrás das caixas. No entanto, os bandidos conseguem encontrá-lo e, sem outra opção, ele se vê forçado a lutar, culminando em uma grande explosão. Enquanto isso, Pierce recebe notícias de que um prefeito aliado está se aproximando da cidade com um batalhão e um plano claro: reavivar a guerra. Isso é exatamente o que Pierce esperava, mas ele também recebe uma notícia preocupante. Hef informa que seus homens viram o xerife saindo da cidade em direção ao norte. Embora alguns acreditem que ele tenha partido para sempre, Hef suspeita que o xerife esteja tramando algo e, portanto, exige um pagamento maior por seus serviços. Indignado, Pierce aponta sua pistola para Hef debaixo da mesa e o adverte para não morder a mão que o alimenta. Após Hef se acalmar, Pierce dá a ordem para eliminar o xerife, solicitando que a morte pareça um acidente para evitar investigação policial. Enquanto isso, James revela a Melissa suas descobertas na mina, informando que há armas e explosivos suficientes para provocar uma segunda guerra civil. No entanto, ele vê isso como uma vantagem crucial na luta contra a corrupção do prefeito. Depois disso, James vai até o acampamento do capitão Lewis, nas proximidades da cidade, e compartilha as informações sobre a mina. Embora o capitão reconheça a mina como uma prova concreta, ainda é necessário encontrar uma evidência que conecte diretamente o prefeito ao crime. Pouco depois, Hef é informado por seus mercenários de que alguém descobriu a mina. A notícia o enfurece, a ponto dele atirar em um de seus capangas como punição pela falha. À noite, Ginny atrai James para a privacidade de um celeiro, alegando ter informações sobre seu irmão. No entanto, isso se revela uma armadilha, e ela entrega James a Hef e seus capangas. Embora Hef esteja ansioso para matá-lo, ele revela que seu chefe decidiu oferecer uma última chance. James deve deixar a cidade imediatamente. Ele pode partir a cavalo, mas se desobedecer, não hesitarão em matá-lo. O xerife naturalmente resiste, e os mercenários o espancam para demonstrar que estão falando a sério. Hef avisa que da próxima vez será uma bala entre os olhos. Após a punição, James volta com dificuldade à casa de Melissa, que o cuida enquanto ele se recupera. Ela expressa seu receio de que ele acabe como Thomas, ao que James responde que seu irmão sempre foi um bom homem, que pregava amor em um mundo de violência. James admite que é muito diferente de Thomas, e portanto é impossível que seu destino seja o mesmo. Melissa carrega um peso de culpa que nunca abandona, e com o tempo, ela e Pierce se tornam cada vez mais próximos. Pierce recebe a notícia de um novo tiroteio em sua mina, mas não sabe que foi causada pelo xerife. Por isso, decide nomear Hef como o novo xerife da cidade e promete a ele o cargo de chefe de segurança do próximo presidente da República Oeste, com a condição de que ele lide com o problema do xerife. Enquanto isso, o protagonista luta para esconder seus sentimentos por sua cuidadora, mas hesita em tomar uma atitude devido às anotações que Thomas fez sobre ela em seu diário. Aparentemente, Thomas e a cuidadora tinham um relacionamento próximo. A situação piora quando Hef e seus seguidores, em sua nova posição como xerife, o surpreende de forma inesperada. O mercenário acusa James de tentar abusar de Ginny e o arrasta para o centro da cidade. Lá, ele é chicoteado como castigo e os civis assistem horrorizados, especialmente Melissa. O prefeito, satisfeito com o espetáculo, afirma que está protegendo as mulheres da cidade e, imediatamente, começa a cortejar Melissa, insinuando que ela será a futura esposa do presidente do Oeste. Sentindo-se culpada pelos castigos impostos a James, Ginny começa a fazer as malas e planeja deixar a cidade. No entanto, Hef a surpreende e a pune violentamente. Desesperada,
Melissa promete ao prefeito fazer o necessário para encerrar o sofrimento de James. Mesmo assim, ele é preso e condenado à execução. Melissa implora ao pai por ajuda para evitar esse destino, e ele imediatamente começa a agir, reunindo os civis nas fundações da antiga igreja. No local, Melissa se dirige aos seus vizinhos, lamentando que não tenham feito nada para defender o reverendo Thomas. Ela afirma que agora tem a chance de ajudar seu irmão e libertar a cidade das mãos do prefeito, um trem que não podem deixar passar novamente. Motivados pelo seu discurso, os civis se comprometem a lutar em nome de Thomas. Com esse apoio, Collins invade a delegacia em busca de James, que ainda preso, consegue dominar seu captor. No entanto, eles enfrentam o problema. Hef possui as únicas chaves da cela. Sem alternativas, Benjamin, pai do jovem que James salvou no início, começa a forçar a fechadura com um martelo e um cinzel. Quando finalmente o xerife é liberado, os mercenários cercam a delegacia e iniciam um ataque a tiros. Ao ouvir os tiros, Melissa recorre ao Capitão Lewis, assegurando que as acusações contra James são falsas. Cercado pelos agressores, o protagonista promete se render se eles deixarem Collins e Benjamin em paz. Do lado de fora, Hef obriga James a jogar seu rifle e pistola. Embora o xerife obedeça, ele pede a calma quando o mercenário se vangloria de ter matado seu irmão. Num movimento rápido, James se joga ao chão para recuperar a pistola e atirar nos mercenários com a ajuda de Collins e Benjamin. Enquanto isso, alguns bandidos tentam flanquear James, aproveitando que ele está distraído. Felizmente, Benjamin intervém e salva James de uma morte iminente, mas infelizmente, a tragédia se abate novamente. Ao ficar exposto, Benjamin é abatido por um atirador distante e morre nos braços do xerife. Poucos segundos depois, a comitiva de Lewis chega em número suficiente para que os mercenários se rendam imediatamente. Com Heavy em fuga, James se propõe a capturá-lo e orienta Lewis sobre onde encontrar Pierce. A busca por James não demora, pois ele encontra Hef o esperando na igreja incendiada. O mercenário revela que admirava a coragem de seu irmão, mesmo sem um revólver em suas mãos, e espera a mesma compaixão de James. No entanto, com um tiro, James demonstra que estava enganado quanto à sua intenção. Em seu leito de morte, Hef tenta retribuir o favor, mas a cruz da igreja cai com o vento e se crava em seu peito uma aparente justiça divina. Enquanto isso, Lewis e os federais interceptam o prefeito na mina e o prendem. James se despede da tumba de Thomas antes de deixar a cidade e faz uma parada na casa de Melissa. Finalmente, ele encontra coragem para beijá-la na despedida e lhe propõe que vá para o sul ajudá-lo com alguns colegas, expressando o desejo de ter sua companhia. Apesar da oferta, Melissa revela que encontrou sua vocação na cidade com a reconstrução da igreja. James promete visitá-la algum dia, mas ela observa que ele não é um mentiroso tão bom quanto seu irmão. Mesmo assim, James reafirma que nunca será como ele. Melissa reflete que ambos são dois lados da mesma moeda. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like pra mim saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.